Eu sou o professor Agostinho. Eu sou a professora Eliane. E nós somos o canal Viajando no Saber. No mês de setembro, nós comemoramos o aniversário de emancipação da nossa linda Petrolina. E para comemorar o aniversário da cidade, de emancipação da nossa cidade, nós vamos produzir uma série de vídeos voltados aqui para a Princesinha do Sertão. Embarque conosco nessa viagem! Você conhece a Petrolina Antiga? Esse lugar, galera, tem muita história. As paredes desses prédios têm muita coisa para nos revelar. A Petrolina Antiga, galera, é um conjunto, de prédios que foram feitos lá no final do século XIX e início do século XX, que ficam aqui, pertinho da nossa orla de Petrolina. Nessas pequenas ruas nasceu a nossa imponente cidade, que antes era conhecida apenas como Passagem para Juazeiro. Só que em 1895 Petrolina se tornou cidade, Então aqui nesse lugar dá para sentir um pouquinho do passado e do presente se encontrando. E essa aqui, gente, é a Rua Barbosa Lima. Totalmente instagramável, Já serviu de cenário para muitos fotógrafos, inclusive para gravação de comerciais, tá? Vocês podem ver que a rua ela é estreita, mas isso, gente, se deve porque na época não haviam carros, e sim apenas charretes e carroças. Então, por isso as ruas não precisavam ser amplas. Uma curiosidade, gente, é que nas cheias do Rio São Francisco, antes da construção da barragem de Sobradinho, o rio chegava até aqui próximo. Então, as grandes enchentes, principalmente a que houve em 1979, foi sufoco para o pessoal que morava aqui nessa região. E esses prédios, gente, viram o nascimento dessa Califórnia sertaneja, que é um dos títulos de Petrolina. Aqui funcionavam armazéns, o primeiro açougue, a primeira sede da Prefeitura de Petrolina e até uma usina de descaroçamento de algodão. Você sabia disso? Isso mesmo, gente. Então, aqui houve uma usina de descaroçamento de algodão que também serviu de um armazém para serem colocados também a produção de mamona e também de algodão, e foi uma ascensão econômica da família Coelho aqui na nossa cidade. Um dos prédios mais antigos dessa região foi o primeiro açougue de Petrolina, que foi construído pelo prefeito Alcides Padilha. Gente, durante o transcorrer aí da história, esse prédio já foi muitas coisas, Então ele deixou de ser açougue em 1960. Em 1970, ele funcionou como a agremiação dos universitários aqui de Petrolina, a Grupe. Logo na década seguinte, se tornou o Instituto Espaço Lula Cardoso Aires, que era uma homenagem ao artista plástico pernambucano. E atualmente ele é sede do grupo e Centro Cultural Matingueiros. Gente, esse grupo ele é muito conhecido, não só na nossa cidade, mas em toda a região e além dela. Essa sede que funcionava apenas como um local de ensaio se transformou em um centro cultural para beneficiar toda a sociedade petrolinense. Além de toda essa historicidade que a professora Eliane acabou de contar aqui para vocês, nós temos outras curiosidades sobre esse prédio. Olha só, essas portas que vocês estão vendo aí são portas originais da época da sua construção. Elas foram feitas pelo marceneiro Mestre Santos, que ele era bem famoso aqui na nossa região durante aqui a época da construção desse prédio. Outra coisa também interessante é que o piso dele lá dentro, ele é um piso rebaixado. Então ele é menor, ele é mais baixo, digamos assim, do que o nível da rua, entendeu? Então isso foge um pouquinho das características das construções atuais. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo aqui dentro desse prédio,
Comenta aí embaixo, matingueiros. Vocês já ouviram a expressão sem eira e nem beira? Pois é, gente, segundo a pesquisa, né, técnicas construtivas do período colonial do arquiteto e urbanista Silvio Colim, isso tem a ver com a condição socioeconômica das pessoas. Você sabia disso? Imagina por quê? Gente, aqui na Petrolina Antiga a gente pode ver de maneira bem expressiva isso. A origem da expressão eira e beira, ela vem desde o período colonial, né, do estilo arquitetônico que nós encontrávamos no Brasil colônia. Talvez apenas os mais atentos tenham percebido uma extensão ondulada em algumas casas aqui, que formam 3 eixos, o que são conhecidos, né, como eira, beira e tribeira. Então, as casas das pessoas mais abastadas, ou seja, das pessoas com uma condição socioeconômica melhor, essas casas possuíam essas 3 extensões, essas 3 abas. Mas, infelizmente, né, as casas das pessoas que não tinham tanta condição na época apenas possuíam a eira ou nenhuma. Então a gente pode perceber aqui, né, nessa casa aqui do lado, vocês vão ver aí nas imagens, a gente tem essa extensão às 3, né, tanto a eira, quanto a beira, quanto a tribeira. Já em outras casas vocês vão perceber a ausência total, né, não tem nenhuma dessas extensões ou em algumas tem apenas uma. E isso naquela época, quando uma moça rica se apaixonava por um rapaz pobre, por exemplo, então essas pessoas falavam assim: filha, como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não tem nem eira nem beira, fazendo essa relação com a casa da pessoa, porque a casa demonstrava o seu poder socioeconômico. Sabia disso? Viajando no saber é cultura, gente. Andando aqui pela rua Manuel Borba, nós encontramos o antigo prédio da primeira sede da Prefeitura de Petrolina, construído em 1910. Olhando aí as imagens, podemos observar que ele possui traços comuns, né, das construções do início do século XX. Infelizmente também podemos observar o péssimo estado, né, de conservação desse prédio. Alô, nossas autoridades, é a história de Petrolina que está caindo, gente. Então, por favor, autoridades, venham aqui e preservem o nosso prédio. Está precisando de uma boa reforma, viu? Não podemos falar do surgimento de Petrolina sem falar dessa igreja aqui, ó, né? A igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos, mais conhecida como a Igreja Matriz. Ela foi a primeira igreja de Petrolina. Entende a importância histórica disso, galera? Então a gente está aqui, ó, de frente à história. Fazendo nossas pesquisas, nós encontramos 2 datas do início da construção. Essas datas são 1849 e 1858, mas realmente o que nós sabemos é que ela foi concluída em 1906. Ela foi construída em 2 módulos. O primeiro módulo é onde está o presbitério e o altar. E o segundo módulo é onde fica a nave da igreja, onde ficam os fiéis. Ela tem a sua fachada voltada para o rio e o seu lado esquerdo voltado para o Oriente, onde nasce o sol, onde nasceu Jesus. Olha, fazendo nossas pesquisas, nós encontramos diversas fontes que falam que essa igreja teria diferentes tipos artísticos, né? Já encontramos falando sobre neocolonial, falando sobre neoclássico e vários outros. Mas analisando ela bem, assim, as suas características, né, podemos afirmar que ela possui mais o estilo neocolonial. Além disso, a Igreja Matriz de Petrolina é um dos prédios que é tombado pelo patrimônio, né, aqui na nossa cidade. Professor, o que é isso, tombamento? Gente, tombamento não é para tombar, não é para, digamos assim, derrubar, pelo contrário. Tombar, tombei. Na verdade, o tombamento é uma medida, gente, de proteção ao nosso patrimônio histórico.
Isso mesmo, patrimônio histórico, artístico. Então, é uma forma de preservar aqui esses prédios com a sua originalidade e preservar principalmente a história que está contida, né, aqui nessas paredes. Então, olha, quer dizer que a gente não pode reformar esses prédios, não pode reformar a matriz? Pode sim, pode reformar, pode restaurar, só que não pode mudar a sua originalidade. Algumas das suas características originais não podem ser mudadas. A imagem que está no altar, ali no presbitério, né, que foi um dos módulos que a gente contou para vocês, é a de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Ela é a padroeira da cidade de Petrolina. Gente, essa imagem ela foi esculpida por um frei franciscano e veio diretamente da Ilha da Madeira, em Portugal. A imagem ela foi transferida da cidade de Santa Maria da Boa Vista, que também fica aqui em Pernambuco, porque Petrolina fazia parte de lá. Então, depois da emancipação, a imagem veio para cá. E uma curiosidade sobre a imagem, gente, é que ela foi furtada. Em 1970, a imagem foi furtada, né, e ela passou 10 anos sumida. Então, foi uma grande angústia para todos os fiéis da cidade. Inclusive, tentou-se repor, né, com uma imagem esculpida por Celestino Gomes, que é outro artista, né, muito famoso aqui em Pernambuco, mas nada aplacava essa tristeza dos fiéis. Depois de 10 anos da imagem desaparecida, ela foi encontrada com um colecionador em Alagoas e retornou aqui para a nossa cidade. Se você vier a Petrolina Antiga, não deixe de passar aqui na Igreja Matriz, não perde essa oportunidade. Terminando o nosso tour histórico e cultural aqui na Petrolina Antiga, nós não poderíamos deixar de mostrar um espaço que é a síntese de tudo que a gente viu no vídeo, que é o Solar 840. Gente, esse espaço, além de ser um espaço gastronômico, também é um local para eventos, tá? Uma casa de eventos. Além de tudo isso, é um local histórico. Que respira história, né? Com certeza, porque aqui, né, morava a Josefa Coelho. Matriarca da família Coelho. Isso mesmo, matriarca, né, da família Coelho. Logo após a sua morte, né, aqui a casa ficou para um dos seus filhos, né, o ex-deputado federal Oswaldo Coelho, que morou aqui muitos anos até a sua morte em 2015. Essa casa recebeu desde caixeiros viajantes até presidentes da República, né? Tudo com muito requinte, muita beleza, onde vocês podem pedir de pratos quentes até um belo café da tarde, que é o nosso caso aqui. Não sabemos se vamos dar conta, mas acredito que sim, tá? A gente pede para levar para casa. Gente, então finalizando o nosso vídeo aqui na Petrolina Antiga, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Então, desde já, deixem um like, compartilhe o vídeo e mostra aí para todos os seus amigos que têm curiosidade de conhecer não só a Petrolina Antiga, mas espaços maravilhosos assim como esse. E se inscreve no canal também, porque tem muita gente que assiste aqui e não é inscrito no canal. Então, se você se inscreve, dá aquela contribuição também aí para o nosso trabalho. É isso aí, gente. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Nós vamos ficar aqui com o café, tá? Fica aí com inveja.